Sujeitos sociopolíticos, estamos aí para mais uma aula e hoje vamos estar falando sobre uma grande rebelião de escravos e negros libertos que aconteceu aí na colônia francesa de São Domingos a partir de 1791. Essa rebelião conduziu aí a colônia francesa, né, de São Domingos, conhecido como Pérola das Antilhas, à independência e foi motivada aí pela grande exploração e violência, né, do sistema colonial escravista francês naquela região. Estamos falando aí de um processo de independência, né, do Haiti, ou seja, a Revolução Haitiana. Foi comandada aí por Toussaint Louverture e Jean-Jacques Dessalines. Nós sabemos que, né, o iluminismo ele foi decisivo para o rompimento de inúmeras colônias e suas metrópoles, mundo afora, né? A Revolução Francesa que coloca o homem, o cidadão, né, o pobre, o burguês na história, né, com base aí, logicamente, no iluminismo, né, no pensamento iluminista de Voltaire e companhia. Nós temos aí um processo de colonização, de independência e descolonização de vários países. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos eles desvinculam-se da Inglaterra, né? Nas 13 colônias desvinculam-se da Inglaterra em 1776, né? E logicamente encabeçada aí majoritariamente pela elite colonial. E em seguida, em 1804, é o Haiti que proclama a sua independência. Só que uma independência diferenciada, onde uma rebelião de escravos e negros libertos, né, leva a colônia de São Domingos à independência, né, sob a liderança aí de negros, né, gente? Toussaint Louverture e Jean-Jacques Dessalines. A diferença dos Estados Unidos, que foi a independência encabeçada pela elite colonial, né, para a Revolução Haitiana, é que a Revolução Haitiana ela foi encabeçada especialmente por negros escravos, né, e negros libertos. Essa é a grande diferença, né? Estamos falando da revolução promovida e provocada pelos escravos, né? Nós sabemos, minha gente, que no final aí do século XVIII, a região que a gente conhece como Haiti era colonizada aí pelos franceses e conhecida como São Domingos. Essa presença francesa, né, ocorreu aí de maneira gradativa a partir do século XVI, quando a região ainda era conhecida como espanhola, né, e sob domínio dos espanhóis, ela passa a ser ocupada por corsários, por piratas franceses, que usavam a ilha de Tortuga como refúgio. A posse dessa região foi transmitida para os franceses oficialmente a partir do século XVII, quando Espanha e França assinam um tratado, o famoso Tratado de Ryswick, né, que cedia aí de maneira oficial para a França a parte espanhola, né, para a França, né, para os franceses. O sistema colonial aí, imposto pelos franceses transforma São Domingos em uma das colônias mais prósperas do mundo, né, conhecida mundo afora como a Pérola das Antilhas. Se a gente for entender, olha lá, no final do século XVIII nós temos aí cerca de 40 mil franceses controlando quase 500 mil escravos, né? E, logicamente, a França tratava com brutalidade e violência. Olha, tem um relato aqui de Jean-Baptiste de Carradot, né, que permitia que seus visitantes atirassem laranjas na cabeça dos seus escravos. Então, olha como a França, né? A França conduzia esse sistema violento de escravização em sua colônia de São Domingos, né? Logicamente, esse sistema escravagista altamente violento e brutal, logicamente, motivou aí inúmeras rebeliões, né, em São Domingos. A gente sabe aí, por exemplo, que inúmeros franceses foram mortos porque os escravos se rebelaram, né, através de motins, invadiam fazendas e matavam todos os franceses, né? Mais de 100 mil escravos em menos de uma semana já haviam se rebelado lá no final do século XVIII. Sabemos que a Revolução Francesa
ela passou a influenciar, né, os escravos e os negros libertos do Haiti, né, da colônia de São Domingos, né? Logicamente, a Revolução Francesa, né, que foi influenciada pelos ideais iluministas, acabaram influenciando o mundo afora, especialmente os negros e os escravos, os negros libertos, os escravos aqui do Haiti, das Antilhas, né? Logicamente, os ideais da Revolução Francesa, né, de igualdade entre os homens, acabou inspirando, né, esses escravos a lutar por sua liberdade e especialmente pelos seus direitos, né? Os escravos lutavam pelo fim aí do sistema escravista e queriam também a equiparação dos direitos entre brancos e negros. E isso, logicamente, acabou culminando a partir de 1791 em inúmeros motins, inúmeras rebeliões, né? Aí na ilha, né? Nas Antilhas, aí em São Domingos. Esse movimento, né, fortíssimo no Haiti, na colônia aí de São Domingos, que futuramente seria Haiti, e os desdobramentos da Revolução Francesa, né, fazem com que a França acabe abolindo a escravidão em todas as suas colônias, especialmente aí São Domingos, em 1794. E, logicamente, no decorrer desses acontecimentos aí em São Domingos, todo o ódio que havia sido represado durante anos de escravidão, né, levou esses escravos a cometerem atos brutais de violência contra os franceses, o extermínio de muitos deles, né? Muito comum, por exemplo, ataques de escravos e negros libertos, né, contra propriedades dos franceses, né, em que os donos de suas famílias eram mortos brutalmente, né? Esse período, né, os haitianos, né, os rebeldes negros, né, os escravos, foram liderados aí por Toussaint Louverture. Esse movimento em São Domingos surgiu aí sob a liderança de Toussaint Louverture até 1802. Um pouquinho antes, em 1801, sob o comando de Napoleão Bonaparte, foi enviada uma tropa para São Domingos para controlar essa situação, essa rebelião, né, e restabelecer o sistema escravista, que havia sido abolido em 1794. As tropas francesas que foram enviadas para São Domingos para controlar essa rebelião, aí lideradas por Charles Leclerc, acabam prendendo, aprisionando, né, Toussaint Louverture, e ele, esse líder haitiano, é levado para a França em 1802, permanece na cadeia e até morrer em 1803. Toussaint Louverture é morto na França. A rebelião retoma com a liderança de Jean-Jacques Dessalines, que reinicia o processo de luta contra os franceses até derrotá-los de maneira definitiva em novembro de 1803. Né? Pouco tempo depois, aí, em 1º de janeiro de 1804, é declarada a independência de São Domingos. Né? E após essa declaração de independência em 1804, né, Jean-Jacques Dessalines escolhe o nome Haiti, né, para o novo país que havia surgido nas Américas, o segundo país a tornar-se independente. Né? O nome foi escolhido, o Haiti foi escolhido em homenagem aos povos indígenas que ali viviam, né, antes da chegada dos europeus. O governo do Haiti é ocupado pelo próprio Dessalines, que acaba comandando após a independência. O Haiti torna-se o único país das Américas que conquista sua independência a partir de uma rebelião de escravos. E tudo isso a gente vai entender numa aula número 2, o que levou, né, esse país, Haiti. Hoje o Haiti é o país mais pobre, né, das Américas, tem o seu IDH mais baixo. Logicamente, o país foi atingido por inúmeras catástrofes ambientais. O país foi vítima de inúmeros processos ditatoriais. O país ele foi inúmeras vezes bloqueado, porque a partir do momento que houve uma rebelião de escravos e que conduz à independência, né, para que esse movimento não fosse repetido pelas demais colônias da América, o país sofre um bloqueio, né? E esse bloqueio, logicamente, até hoje o Haiti sente esse bloqueio por parte das grandes potências imperialistas. E o país, logicamente, empobreceu-se, né? Hoje o país
sente esses reflexos, além de ser atingido, logicamente, como eu já falei, por inúmeras catástrofes ambientais, por inúmeros processos ditatoriais que o país vive, enviada pela ONU no Haiti, o que motivou que muitos haitianos migrassem para o nosso país, né? E na próxima aula a gente vai entender o que aconteceu recentemente com o Haiti, com a morte do seu presidente, né, Moïse. A gente vai entender na próxima aula. Pessoal, agradeço vocês mais uma vez. Aí estamos aí num sabadão estudando, né, para entender a nossa história. Somos todos sujeitos sociopolíticos históricos. Isso é muito importante. Importante que a gente construa em conjunto a nossa história. Se for necessário, desconstruir e construí-la novamente. Esse é o objetivo. Até mais, pessoal. Estudar sempre. Para o alto e avante. Até mais, pessoal.